Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer aí todos os comentários de vocês no vídeo em que eu fui um pouco mais. Peguei um pouco mais forte aí nessa questão de inflação e receber na renda dos fundos imobiliários de tijolo se a gente recebe a inflação na renda no longo prazo, tá? Porque eu sei que o conteúdo do vídeo mexe com as crenças, né, de muitas pessoas, com a fé de muitas pessoas. E, e eu sei que é difícil, né, quando alguém critica o investimento que a gente tanto gosta. Então, muito obrigado aí pelos comentários respeitosos e ah, olha, dá para fazer muito conteúdo do comentário de vocês, tá? Eu ainda tô pensando a melhor forma, porque tem muita coisa bacana que vocês comentaram ali. Vamos, agora eu vou voltar pro Tesouro Direto, assim, e vamos ver aqui o que a Aninha perguntou. O que faz o prêmio do Tesouro IPCA aumentar e quando ele aumenta? Então, assim, o que é o prêmio? É aquela taxinha IPCA mais, tá? E o prêmio é um desconto, tá, pessoal? Porque o ativo mesmo, o ativo de verdade do Tesouro IPCA, todos eles, é o valor nominal atualizado que segue a inflação, tá? O, o título, o Tesouro IPCA principal, por exemplo, ele acaba sendo um bom investimento porque ele tem desconto com relação ao VNA. Por isso que ele tem uma taxinha a mais do que a inflação. Porque você está comprando um ativo que segue a inflação com desconto, certo? Então o prêmio é o desconto, certo? E aí vamos dar uma revisada no IPCA 26 para a gente entender isso. IPCA 26 está aqui, ó. Então quando é que aquela taxinha fica mais alta? Então, ou seja, quando a taxa fica mais alta, a gente compra mais barato. Só que o outro lado, que é o governo, porque os títulos públicos servem para financiar o Brasil, tá? É a dívida pública federal. E aí, quem é financiado, que é o governo brasileiro, capta menos recursos, né? Porque tem que pagar uma taxa de juros mais alta ou tem que entregar os tesouros IPCAs, né, com uma taxa de desconto mais alta. Então, o principal motivo, tá, que leva à elevação das taxas é uma certa desconfiança de que o investidor vai receber aquilo ou que o país vai ter alguma dificuldade em pagar aquilo, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse histórico aqui do IPCA 26 é muito ilustrativo, tá? E a gente faz aqui uma revisão da história recente aí das finanças no país. Então, título lançado em 10 de fevereiro de 2020 a 263 e aí em um dia praticamente ele sofre uma pernada forte para cima, vai para 4,25 e para 4,55, que parecem taxas de brincadeira hoje. Mas quem estava lá na época, a 2 e pouquinho, viu isso aqui como o ouro, né? O que era isso aqui? Eclosão da pandemia no Brasil, tá? Circuit breaks na bolsa, muita confusão, muita correria, tá? E a gente aprendeu que naquele primeiro ano da pandemia, o que acontecia, né? As taxas estressavam, pulavam lá para cima e depois voltavam, porque as condições econômicas ainda não tinham se deteriorado. Aí a taxa caiu, ó, voltou ali para menos de 3 e aí, pá, subiu. O que aconteceu aqui? Demissão do então ministro da Justiça, do governo federal. Isso aqui abalou muito a confiança, certo? Porque se passou a ter uma desconfiança quanto à integralidade, digamos assim, do governo, né? Quando ele saiu. Depois o mercado assimilou isso. Aí aqui no dia 14 de maio houve um pequeno estresse, não me lembro o que foi, e depois as taxas derreteram, pessoal. Derreteram, chegando à mínima histórica no dia 6 de agosto. E aí derreteram por quê?
porque naquela época se falava, a pandemia vai acabar em setembro, a pandemia vai acabar em outubro, a vacina chega em setembro e aí acaba, né? Quem viveu tudo isso se lembra do que se falava das manchetes, né? Aí tá, aí a taxa caiu e voltou a subir com a aproximação das eleições municipais, pessoal, tá? Ó, e aqui, ó, gente, as eleições elas fazem realmente uma curva de estresse muito bem desenhadinha, né? Em que o título tava ali nos 2 e pouco, né? Volta a namorar os 3% e passou a eleição, ele derrete de novo, chegando à mínima do ano de 2021 em 2,33. E daqui para frente, pessoal, é que começou a aparecer o estresse econômico, tá? Porque, por exemplo, aqui no começo da pandemia a gente teve 3 meses de deflação, tá? Inflação negativa. Muito também até pelo preço do petróleo, né? Que caiu, a gasolina caiu, o petróleo chegou a ser negociado negativo no mercado de futuros, né? No exterior. Bom, aí aqui então o que começa a acontecer? Aqui no segundo semestre a inflação já começa a dar sinais de que não ia bem, né? E começa a ficar cada vez mais presente a questão do fiscal do Brasil, e com discussões e especulações, idas e voltas, e à medida que se tinha uma noção de que o fiscal no Brasil poderia ter problemas, os investidores, quem são esses investidores, pessoal? Os investidores que investem ali no DI futuro, tá? Os tubarões, tá? Os tubarões, tá? Eles é que mexem naquela taxa ali do DI futuro, que são as expectativas de juro do Brasil, tá? As expectativas de juros estão lá no DI futuro, que a gente mostra nas aberturas de mercado do Tesouro, que eu comento sempre, tá? Aquilo ali, tanto que assim, ó, DI 1F depósito interfinanceiro de um dia, né? Mas alguns chamam de interbancário, para vocês verem como os bancos têm força na determinação desse índice a mercado, tá? Bom, e aí assim, ó, se a questão fiscal, assim, o governo não consegue arrecadar porque a economia está sofrendo, ninguém está comprando, ninguém está vendendo, aqui o pânico com a pandemia era extremamente forte, e aí e precisa gastar, e gasta mais, e gasta, o que acontece? Não vai ter condições de pagar, o risco é maior, logo a taxa de juros tem que ser maior. E aí ela começa a escalar. Ela escala o ano de 21 inteiro, pessoal, tá? Mudando a realidade. Entrando ali por volta de outubro, final de outubro, na casa dos 5%, da onde não saiu mais. Teve um breve interlúdio ali abaixo de 5% em dezembro, mas volta firme para agora a 5,51. Tá? E aí o que nós temos no cenário de hoje, tá? Nós temos sim preocupações fiscais, nós temos preocupações com a inflação. A inflação no segundo semestre aqui, ó, daqui para cá, ó, quando faz essa pernada forte, ó, preocupação também com inflação, né? E aqui a taxa de juros já estava sendo elevada, a Selic já estava subindo. Mas o importante é que as condições que fizeram a necessidade de elevar a Selic aconteceram antes da elevação da Selic, certo? E essas taxas aqui começaram a subir antes da elevação da Selic, certo? Porque o mercado já começa a ver que, opa, com essa taxa de juros não tem condições, tem que subir. E o movimento contrário também acontece. Quando o mercado começa a ver que a inflação cede, que as coisas estão se ajeitando na economia, que o fiscal não se torne mais um problema, as taxas começam a cair aqui primeiro, né, no mercado de futuro e nos títulos, e depois vai para a Selic, tá? Por isso que eu sempre disse no canal que a Selic não é causa, a Selic é consequência, tá? Bem, então as preocupações com a inflação, com a questão muito forte no segundo semestre, com a falta de chuvas e preço de energia, que bem ou mal essa questão das chuvas parece que
está repondo os reservatórios, né? Principalmente na região sudeste do Brasil. E agora o noticiário é muito claro, né? A gente está em ano eleitoral, isso é uma questão que por si só estressa. Então, se a gente teve essa bolinha aqui, né, de estresse, ó, e voltou para o nível basal, depois começou a estressar com outras questões, tá? Mas vejam, ó, fez essa curva aqui, e agora em 2022, que curva que vai fazer na eleição? Será que vai fazer uma curva assim, passando dos 6%? Não sei, tô pensando alto aqui, tá? Mas a gente tem a questão do conflito na Europa, né? Tem a recuperação econômica, tem a inflação batendo forte ainda no mundo inteiro. Então esses são fatores que de maneira mais do que suficiente explicam por que o prêmio no Tesouro IPCA tem que ser mais alto. Então quer dizer, por quê? Porque quem investe fica com uma confiança menor de o devedor vai conseguir honrar a dívida, né? É esse o problema. Então assim, ó, para eu deixar o meu dinheiro aqui, eu preciso de uma remuneração mais alta, em virtude de todos esses problemas que estão acontecendo, certo? E os governos têm que se virar. Isso acontece não só no Brasil, acontece nos títulos do mundo inteiro, tá? Vamos dar uma olhadinha no IPCA 35, no histórico dele, para a gente ver como é que foi lá em 2018, na eleição, ó, 2018 aqui, ó. Vejam, ó, por volta de maio, junho teve a greve dos caminhoneiros, né? Aqui fica uma abinha só, né? Não dá para ver muito bem. E aqui, ó, o que aconteceu? Aqui foram as eleições, né? De setembro até novembro, ali depois a taxa começou a derreter. Esse derretimento muito forte aqui, ó, que foi de 5,91 para 2,87, quando o prêmio caiu muito. O que aconteceu aqui, pessoal? Reforma da Previdência. Então, qual era 2019? Não existia pandemia. Qual era o vislumbre dos investidores? É que o Brasil vai ter uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos, o fiscal vai estar muito bem, obrigado, né? O Brasil vai decolar, né? Aquela coisa, só falta a reforma tributária, e enfim, o Brasil vai decolar, aquela coisa toda, e aí veio pandemia, né? E ali, olha ali o que aconteceu, percepção de risco pela incerteza, como é que vai ser com a economia e tal, né? A economia vai congelar, vai ter que ser parada, né, pelos locks, né? E enfim, aí o resto todo mundo já sabe o que aconteceu. E agora é essa a realidade, né? E vejam o que aconteceu nos dois, né? Aqui por exemplo, a escalada de tensões ao longo de 2021, principalmente com inflação, recuperação econômica e tal, é igual no IPCA 35 e no IPCA 26. Então aqui vem outra dica, pessoal. Todos os tesouros, tá? Eles fazem um movimento muito parecido. Vamos ver se isso tem também no pré-26, porque o pré-fixado costuma antecipar as tendências, né? E não tem mais pré-26. Aí não tem nenhum pré com história longa aqui, porque o Tesouro corta, né? O Tesouro cortou a história, né? O do 25 cortou, né? Então, por exemplo, do 25 tem aquela queda ali ao longo de 2018, 2019, né? Quando foi a euforia, né? Com a reforma da Previdência, e aqui está cortada a história, e agora só volta aqui no comecinho de 22 com o aumento das taxas em função aí do cenário internacional e também da recuperação econômica e inflação, etc. Bom, não vou poder mostrar no prefixado, mas é isso, pessoal. E eles andam juntos, tá? Eles andam muito parecidos, tá? Então o que acontece com um, praticamente acontece com todos, certo? De maneira que eles são correlacionados, são ativos correlacionados, tá? É muito difícil ter descorrelação no Tesouro Direto. Pode-se dizer que o Tesouro Selic, né, por ele ter menos marcação a mercado, ele não seja relacionado com os outros, mas a taxa Selic, de maneira indireta, ela também, ó, ela caiu aqui, ela foi derrubada aqui para poder deixar a economia o mínimo viva possível. E aí, com a inflação subindo, ela voltou a ser aumentada novamente. Então ela sempre indo atrás, ou o Banco Central tentando se colocar à frente quando dá um passo maior na Selic,
né, para combater a inflação e aí fazer o prêmio do Tesouro IPCA cair e aí, por conseguinte, a inflação cair. Por exemplo, uma coisa que vocês podem reparar aqui no IPCA 35, ó, o que aconteceu de 2016, ó, até meados ali do comecinho de 2018, né? Porque depois que o ano começou, foi ano eleitoral também. Ó, a taxa caiu, né, pessoal? A taxa caiu assim de uma maneira bem forte. E o que aconteceu na história aqui do Brasil, tá? No tocante à inflação. A inflação caiu, né, pessoal? A inflação caiu. Lá em 2015 ela era 10,6, depois ela foi para 6 e alguma coisa, e depois ficou por menos de... ficou em 4%, um pouco menos, um pouco mais, por praticamente em 2017, 18, 19 e 20. Né? Teve um bom período aí de inflação baixa. Então a percepção de risco também ficou menor, também caiu. Né? Aí estressou aqui, ó, greve dos caminhoneiros e eleições, que é quase junto aqui em 2018, depois desabou com a aprovação da reforma da Previdência e aí desandou tudo de novo com o que a gente já sabe. Certo, pessoal? Então essas são as coisas, né, que fazem aí as taxas do prêmio aumentar. E quando que ele aumenta? Olha, é praticamente assim, ó. O estresse começa no curto prazo e ele vai se mantendo à medida que as condições vão se mantendo, certo? Então agora para cair, pessoal, para cair é só realmente com uma queda da inflação, uma percepção da melhora do fiscal. Olha, talvez mesmo acontecendo tudo isso, por exemplo, se perdurar, estão falando, por exemplo, que o conflito lá pode perdurar na Europa, né, 3 a 6 meses. A gente não sabe a repercussão na economia mundial de tanto tempo assim, uma situação daquelas, né? Então isso aí pode desequilibrar muito os mercados internacionais e a gente também não sabe como é que o Brasil vai conseguir reagir, né? Então, pessoal, mesmo que o Brasil faça o tema de casa direito, coisa que muitos aí podem questionar, certo? A gente tem essa incerteza a mais, né? Essa incerteza a mais, porque dependendo do que acontecer por lá, não adianta a gente estar, ou melhor, a pancada talvez seja mais suave, se é que eu posso dizer isso, né? A pancada vinda do exterior pode ser mais suave se o Brasil fizer bem o tema de casa, mas é isso, pessoal. A perspectiva assim tá bem complicada, assim, né? Para as taxas caírem e a gente pensar em marcação a mercado, resolução da inflação, resolução do fiscal e pelo menos, e ainda assim, se fica patinando, dando de lado ali, aí o pessoal vai começar a dizer tem que fazer as reformas, e aí vai ter que talvez se refazer muitas reformas e, enfim, né, discussões e o Brasil sempre correndo atrás, né? Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, certo? Deixa o like, deixa o comentário. E é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.